Não esquece, aperta o sininho para você receber todos os nossos programas aqui do canal do Professor Roberto, né? Te inscreve no canal e dá um like, exatamente. Gente, o nosso canal é resistência, o nosso canal é de esquerda, ela precisa de você, ela precisa que você veja e compartilhe para ganhar relevância das nossas notícias, dos nossos comentários e todos os nossos vídeos, que já estão aí atingindo mais de 700 vídeos. Chegaremos a 1000 vídeos para vocês terem à disposição para bater nesses bolsonaristas, esses caminhão da extrema-direita, enterrar eles lá no fundo do inferno, assim como merece esse pessoal da direita e da extrema-direita. Bem, mas, como eu sempre falo, olha o que está acontecendo exatamente. Cada vez mais, a campanha de Flávio Bolsonaro naufraga. Exatamente. Eu queria conversar com você sobre essa questão. O PL está sozinho, gente. Exatamente. É uma chapa solitária. Nenhum outro partido quer se juntar ao PL. Já ficou tóxico. Tóxico mesmo. O candidato à presidência dele agora é pior do que radioatividade. Onde ficar do lado, ele mata. Exatamente. Qualquer candidatura que hoje ficar ao lado de Flávio Bolsonaro pode escrever que está derrotada. Exatamente. Por isso que ninguém mais quer ficar ao lado de Flávio Bolsonaro. Agora eu faço uma pergunta. E se fosse o Lula, hein? E se fosse o PT, hein? Ficando sozinho num pleito eleitoral, teríamos hoje toda a imprensa, aí essa imprensa elitista, essa imprensa cavernosa, né, metendo o pau no Lula, que ele está sozinho, que o PT está sozinho, ele já se viu. Pois é, a hipocrisia dessa imprensa burguesa nos faz cada vez mais lutar contra esse sistema, exatamente. Agora, Flávio Bolsonaro teve a sua pá de cal em sua campanha, que foi justamente o vídeo da madrasta, Michele Bolsonaro, que descreveu toda a sua misoginia. Mas o que queria Michele? A Michele sempre soube que o marido era misógino. Tanto é que ele chamou a filha caçula de fraquejada, em público, nacionalmente e em cores. Exatamente. Ou seja, essa família é totalmente disfuncional. E vocês querem essa família novamente no Planalto? Exatamente. E não esqueça que hoje a gente tem a nossa live ao vivo depois do Jogo do Brasil. Exatamente. Onde nós vamos, não somos a TV Cazé, mas faremos aqui o nosso react com a seleção brasileira. Exatamente. Então, até daqui a pouco à noite. Com vocês, Professor Roberto. Que já está no ar o nosso podcast lá Sem Rodeios, exatamente, que vai agora ao ar todas as quartas-feiras da noite, o nosso primeiro podcast com entrevistas bate-papo, participando do programa Sem Censura, do jornalista Marco Aurélio Weber, exatamente, e com o nosso companheiraço Paulo de Tarso, exatamente, economista também. Ali nós fazemos ali um bate-papo ali entre sessentões para discutir sobre a política brasileira do estado e de Porto Alegre. Portanto, acessem lá o canal ao vivo, que é pelo TikTok, exatamente. Todas as sextas-feiras nós gravamos ao vivo, em estúdio, e depois vai ao ar aqui no canal do Professor Roberto, às quartas-feiras, à noite. Exatamente! É mais um programa na grade do canal do Professor Roberto, para você se distrair na quarta-feira dando risada e participando do nosso programinha. Não esqueça que hoje temos novamente podcast para você, melhor dizendo, um react sobre a política nacional. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil, gente! Flagrado áudios do presidente, né, da mesa dos deputados federais, Hugo Mota, pedindo 22 milhões. Olhem bem, 22 milhões. Sendo que o Alcolumbre já tinha recebido mais de 50 milhões. É só cifra de milhões, gente. É só cifra de milhões. Para o Banco Master. Ou seja, Hugo Mota, 22 milhões, dito ele, para a cunhada. Ah, que baita cunhada essa, hein? Né, pedindo dinheiro emprestado para o Banco Master. Esse foi mais púdico. Enquanto que o Alcolumbre, né, fez lá um mexe-mexe, lá no Instituto de Previdências, né, lá da região dele, da Amapá, para que aportasse mais de 500 milhões para o Banco Master em fundos de papéis podres dos aposentados e pensionistas. E ganhou uma gorda comissãozinha, onde o Pix bateu na conta dele. Exatamente. Olha o nível que nós temos no Congresso. Oi de casa! Oi, gente, estamos aqui, ó, na frente da casa do Bolsonarinho, que depois de ontem tá chateado, tristinho, mas a gente veio aqui, ó, trazer um agrado pra ele. Soube, ó, tá aqui um dinheirinho que você tava precisando. Cadê, Bolsonarinho? Vem aqui, estamos aqui na frente te esperando. Estamos aqui com R$ 134 pra você. Será que te ajuda o dinheiro desse banco aqui? Eu vou embora! Eu vou votar contra a corrupção. Vai nada. Vai votar contra o Lula. Pode ser o pior ladrão do outro lado. Você vai votar no pior ladrão de todos. Pode ser o cara mais desprezível. O cara mais canalha. Você vai votar nele, mas não vota no Lula. Porque você vota contra o Lula. Não é contra a corrupção.
Para com esse papinho aí que ninguém acredita mais nessa história, não. Tanto que esse povo já roubou aí, esses bolsonaristas, tudo envolvido. Todo mundo envolvido no caso Master é bolsonarista. Nicolas Ferreira, que viajou no avião do Vorcaro, bolsonarista. Ciro Nogueira, que recebia mesada, os 300 mil que era a mesada do Lulinha, quem recebia era esse Ciro Nogueira, segundo a Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal. Segundo investigações da Polícia Federal. Prenderam, inclusive, a pessoa que fazia essa operação, que é primo do Vorcaro. O cara que foi pego com 470 mil em dinheiro vivo. É do PL, é bolsonarista. Governador do Rio de Janeiro, que foi 1 bilhão dos aposentados. 1 bilhão foi para esse Banco Master dos aposentados. O governador de Brasília, 10 bilhões. Quem mais? O que mais, gente, vocês querem? Os 3 milhões que o Bolsonaro recebeu na conta pessoal. Tarcísio recebeu mais 2 também para a campanha dele. Vocês acham que esse dinheiro é proveniente do quê? É proveniente do roubo do banco dos aposentados. É lógico que é. Aí vem com historinha de que vou votar contra a corrupção. Mentira! Você vota contra o Lula, rapaz. Todo mundo sabe. Para com isso. Admite. Eu vou votar contra a corrupção. Nada. Tanto que a campanha, a direita, a campanha toda da direita é: vamos tirar o PT, vamos tirar o Lula, porque sabe que não é contra a corrupção, é contra o Lula. Vocês não enganam mais ninguém. Nunca foi contra a corrupção, sempre foi contra o Lula. Pode ter a pior pessoa do outro lado, vocês vão votar na pior pessoa, porque é contra o Lula. Ah, para, velho. Alô, Daniel Vocaro, meu irmãozão, manda mais money. Fala que é pro filme do nosso pai. Ei, irmão, é pro filme do nosso pai. Mas vamos falar do Congresso inimigo do povo. Exatamente. Olha só o que o Congresso está fazendo. A toque de caixa, eles estão aproveitando esse escândalo do Flávio Bolsonaro, metido com organizações criminosas, lavando dinheiro, mandando dinheiro do Banco Master lá pra conta dele no Texas Gate, comprando mansões que nem o do Bananinha. E aqui, em Brasília, o Congresso inimigo do povo novamente se alia àquele bando. É justamente isso, o bando da elite do atraso. Vocês viram aquele documento que muitos empresários do atraso, né, porque do desenvolvimento que não é, porque não aplicam 1 centavo sequer no desenvolvimento, nem abrem a mão sequer para dar uma parte de sua fortuna para que ocorra o desenvolvimento social no Brasil. Pelo contrário, ele te explora. Eles só são ricos porque ele explora a tua mão de obra, que é para eles barata, e deve ser mais barata ainda, principalmente na escala de serviço. Eles são a favor da escala 7x0. O que é essa escala 7x0? É você trabalhar de segunda a segunda. Exatamente. Ah, mas tem a flexibilização do horário. Tu escolhe o horário que vai trabalhar. Isso aí é uma arapuca e uma mentira. Exatamente. Como é que tu vai chegar pro patrão, sendo que ainda existe desemprego, ainda existe pessoas desempregadas, desalentadas, no qual vai chegar para ele e dizer: não, vou trabalhar só tal meu expediente, tal por dia. Ele vai chegar e dizer: ou tu trabalha a carga horária que eu mandar, ou tem outros que vão trabalhar. Por isso que tem que ter uma lei cortando e acabando com a 6x1. Mas o empresariado brasileiro, já que tem uma cultura escravagista e é o empresariado do atraso, né, a elite do atraso, agora deu as caras, a burguesia deu as caras. Essa burguesia, infelizmente, é maioria no Congresso. Apesar do povo, trabalhador e proletariado ser maioria na sociedade, eles, através do dinheiro, fazem e se tornam, no Congresso, maioria. Sabe como? Eles compram o teu voto. Exatamente. É por isso que nós temos que trocar esse Congresso inimigo do povo. De Congresso inimigo do povo, temos que tornar Congresso aliado do povo. Exatamente. E inimigo da burguesia. Exatamente. Que votem as pautas que realmente desenvolvem esse país e, com isso, além de criar mais emprego, criam mais oportunidades de crescimento para o trabalhador brasileiro. É justamente isso que eu queria falar hoje, porque tá dada a luta de classe no Brasil no minuto que eles largaram aquele manifesto para quem se acorda às 6 da manhã. Pergunto: que horas eles aparecem no trabalho? Que horas eles batem o ponto deles? Se é que batem ponto. Porque garanto que essa hora eles estão dormindo em Miami. Enquanto tu tá lá num torno fazendo, né, aquilo que eles deveriam fazer. Aposto que essa hora tu tá trabalhando e eles estão dormindo. Vão tomar um cafezinho deles na boa, vão pegar o helicóptero ou então o carro com o motorista, não vão, chega tranquilo, vão ali fazer um H, pega o dinheiro teu que tu produziu durante o dia e se tocam para passar fim de semana em resort na Europa, em Miami, ou então nas praias do Nordeste, ou numa ilha, ou até mesmo num resort Taiaiá. Tchau pra vocês, até amanhã. E hoje à tarde nós temos o nosso programinha. E já está no ar o de ontem. Vão lá no canal, dá um like, aperta no sininho e compartilha ele. Temos que subir a nossa hashtag. Compartilha! O Flávio não tem aliado, gente. Qual é o partido que apoia o Flávio Bolsonaro ali do PL? A gente não fala disso, né? Eu fico imaginando, Carlito, Dri, Rovai, se fosse o Lula só com apoio do PT, sem o PSB, sem o PSOL, sem o PDT, era o dia inteiro a imprensa falando que o Lula estava isolado. O dia inteiro. O dia inteiro. Agora, eu não vejo matéria falando sobre o que o PP vai fazer, o que o União Brasil vai fazer,
O que que o PRD vai fazer? O que que os republicanos... Não tem conversa sobre isso. Né? Tem o PSD, que tem a candidatura do Caiado, tem o Novo com a candidatura do Zema, o MBL lá com o aloprado do Renan Santos, e ninguém fala que o Flávio está completamente isolado. Então, Flávio está isolado, está envolvido num dos maiores escândalos de advocacia administrativa e corrupção das últimas décadas no Brasil, está completamente isolado, vendo o seu apoio derreter, vendo o Lula ganhar essa eleição no primeiro turno, o que sobrou para o Flávio Bolsonaro pedir para o Trump interferir. Então já começou, pessoal, não nos iludamos, já tem um processo de interferência no processo eleitoral brasileiro, que ainda é sutil, começou com as novas tarifas 3 dias depois que o Flávio esteve lá, e agora vem com recados sutis. Em Honduras também começou assim. Também começou com o Trump fazendo piadinha, joguinho, e quando viu ele estava dizendo que se não fosse o candidato dele, não deixava o outro tomar posse. Então, todo o alerta ligado nesse momento e todo o foco onde tem que estar, que é na luta contra o Flávio e na luta contra o Trump. No 6º parágrafo dessa carta, Camarote, tem algo bem esquisito. O Rubio diz para o Flávio o seguinte, vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Nós notamos o seu otimismo relacionado às eleições de outubro e sua generosa oferta de colocar um time de transição de governo à nossa disposição se você for eleito. Que história é essa? Onde é que já se viu um governo eleito que coloca um time de transição de governo à disposição dos Estados Unidos? Ué, tá estranho esse... O que será que o Flávio ofereceu pro Rubio? O Rubio está dizendo o seguinte, nós recebemos, tomamos ciência da sua oferta, da sua generosa oferta de colocar um time de transição de governo à disposição do governo dos Estados Unidos? Eu nunca vi um negócio desse. Transição de governo é a transição do governo que está de saída para o governo que está chegando. Não é transição de governo à disposição de nenhum país. Eu fiquei particularmente preocupada com esse trecho, Camarote. Natuza, isso mostra, sabe o quê? É esse movimento de interferência dos Estados Unidos aqui. Né? Ele aceitando, olha, coisa boa, tal. Assim, primeiro, trabalhando com esse cenário de Flávio Bolsonaro. E segundo, relatando essa... Porque, às vezes, no caso, o candidato, né, o Flávio Bolsonaro, faz esse gesto e não espera que isso seja divulgado, mas os Estados Unidos divulgaram, o Rubio divulgou. Ou seja, abriu o jogo. Oh, essa carta é tão boa que a nossa relação vai melhorar, que vai ter um staff ali de transição para falar com os Estados Unidos nesse período. É algo impensável, eu nunca vi isso. Que a família Bolsonaro é entreguista, todo mundo sabe. Todos no Brasil sabem que todo bolsonarista, apesar de ter o discurso sobre patriotismo, na realidade eles escondem um sentimento pró-americano. Exatamente, é isso aí que eu quero discutir com vocês. Não é de surpresa nenhuma esse pedido de ajuda de Flávio Bolsonaro para o governo americano vendendo a nossa soberania. Não é novidade nenhuma. Nós já vimos e assistimos isso aí já no governo do pai dele, velho Jajá. Exatamente, o Jajá maluco. Que foi para os Estados Unidos e na maior cara de pau, na época do Trump, do primeiro governo do Trump. Eu te amo, olha só. Se isso aí é postura de um governante de um país. Ele ficando de joelhos perante, né, o líder de outro país. E pior ainda, dizendo que ele ama os Estados Unidos, ama o jeito de ser americano, ama a cultura americana. Ou seja, essa família disfuncional, entendeu? Ela se apresenta como a reprodução de um tipo de pensamento puramente entreguista. Não é à toa que durante o seu governo, já ele privatizou, entregando para o capital estrangeiro nossas refinarias e também a distribuição da Petrobras, sabendo que energia é extremamente estratégica para um país que quer se desenvolver autonomamente. Exatamente. O governo de Trump, ele só espera e aguarda um governo entreguista. Para quê? Para estender o seu domínio. O Brasil é um dos alvos do governo americano. Por quê? Por causa em abundância de terras raras. Exatamente. Abundância em petróleos, né, onde se encontra em grandes profundidades, e a gente tem a tecnologia para explorar isso através da Petrobras. São os nossos pré-sais que nós temos. Não é à toa que a primeira coisa que o Flávio Bolsonaro oferece em troca, né, dessa forcinha americana para as eleições são as nossas terras raras e o nosso petróleo. Exatamente. O discurso que ele faz no CEPAC, que é o encontro de todos os loucos da extrema esquerda, da extrema direita, né, ele simplesmente fala em tom bem claro.
a solução para os Estados Unidos é o Brasil. Exatamente. Então essa carta no qual o Flávio Bolsonaro encaminha o pedido de ajuda para o Rubio e é respondida pelo Rubio e irá sim interferir nas eleições brasileiras. Ou seja, mais uma vez, fica comprovado a vira-latice, né, do clã Bolsonaro. Está aí, gente. O que nós queremos para o Brasil? Transformar o nosso país numa colônia americana ou continuarmos lutando pela nossa soberania? Porque o Brasil tem potencialidade, o Brasil tem potência econômica, potência mineral, potência, né, de combustível, de energia, enquanto que os Estados Unidos está se esgotando a passos largos. Então, gente, o que vocês querem, Brasil? Votar num capacho? Alguém que vai servir de capacho? Um gerente no Brasil, onde o seu patrão vai ser diretamente a Casa Branca? Ou a gente vota num projeto de nação independente e soberana? É isso que está em jogo. Plantão urgente. Estou gravando essa mensagem aqui. O que nós estamos assistindo hoje? Uma carta do secretário Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, para o Flávio Bolsonaro, propondo uma equipe de transição, no caso que ele seja eleito, para participar da transição do governo dele e reafirmando aquilo que eles pediram, tarifaço contra o Brasil e a criação de um contencioso comercial com algumas questões que no fundo são as Big Techs, PIX, as terras raras, a Amazônia, que ele chama de desmatamento ilegal e propriedade intelectual. E o problema do etanol. O Brasil já negociou com os Estados Unidos no OMC várias questões como essa. O problema é outro. O Flávio Bolsonaro é o candidato do Trump. Essa carta é a confissão que ele está se transformando no candidato do Trump e vai colocar a sua campanha conectada com os interesses norte-americanos e com a interferência norte-americana nos assuntos internos do Brasil. Dependência política de um país a outro significa dependência econômica, tecnológica, militar, significa que esse país vai se apoderar das riquezas desse país e da sua liberdade. O que o Flávio Bolsonaro está fazendo é traição, traição à pátria. Esse é o nome. Sabe o que é muito curioso? Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história de uma privada. O filme ficou mequetrefe, o filme tá muito mequetrefe. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem, mequetrefe. Toda essa farsa vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. Estão todos convidados. Sabe o que é? Primeiro eu quero agradecer a Daniel Vocaro, é ele que me sustenta. Eu recebi uma quantidade gigantesca de dinheiro e guardo tudo isso aqui junto comigo. O filme ficou mequetrefe, o filme tá muito mequetrefe. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem, mequetrefe. O filme ficou mequetrefe, o filme tá muito mequetrefe. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem, mequetrefe. Estão todos convidados. Este programa de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. O que foi, Janja? Por que você saiu no meio do filme? Eu não aguento mais o mesmo filme todo ano dessa direita tenebrosa. Eu sei, querida, tem que mudar esse roteiro. Vamos livrar o Brasil desses monstros. Acho bom. É meia-noite e você vendo só fake no celular. Abre os olhos, eles não querem ver o PIB aumentar. Tentar dormir, mas os robôs espalham os seus medos. Eles querem a fome e vender o Brasil em segredo. Pura maldade, não caia nessa. Pega minha mão e vamos avançar. Perdão na dívida de Bolsa Família eu vou ampliar. Com gás natural a nossa indústria volta a crescer. Eles não suportam ver emprego recorde e o povo vencer. É o Brasil.
da desinformação. A escala 6 vamos manter e seus direitos vão perder. Todo SUS eu vou cobrar, tudo eu vou privatizar. Aposentar ninguém vai mais, diga adeus à sua paz. Amor, dormiu de novo. Oi, aí, oi! É um bando de pescocinho lindo pra patrão chupar. Ê, miséria. Eu tô com medo, Calunga. E medo de quê, patrão? De na hora H falhar.